Desafios para a valorização de povos e comunidades tradicionais no Brasil. Esse foi o tema do Enem 2022 e hoje neste vídeo eu vou te contar absolutamente tudo que você poderia ter colocado na sua redação como tese, alguns possíveis argumentos, alguns possíveis repertórios socioculturais e, claro, também elas, as nossas maravilhosas propostas de intervenção. Então, fique atento. Fala, pessoal! Bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje para que a gente possa analisar a proposta de redação do Enem 2022, desafios para a valorização de povos e comunidades tradicionais no Brasil. Tema para muitos surpreendente porque toca em algo muito sensível que são esses povos tradicionais, tema que envolve talvez um pouco de política que muitos não apostavam que pudesse ser a redação, o tema da redação do Enem, mas é um tema muito interessante. Para este tema, como tese, você deveria afirmar que sim, há vários desafios para a valorização desses povos e comunidades, o que é um grande problema. E essa ideia é a ideia que você vai sustentar ao longo da sua argumentação. Temos algumas questões interessantes que você pode trazer na sua argumentação que caberiam muito bem para este tema. Uma das questões que você pode falar é sobre a falta de representatividade desses povos. O que eu quero dizer quando eu falo da falta de representatividade? Nós temos pouquíssimos indivíduos que pertencem a esses povos tradicionais que ocupam grandes postos políticos. E aí muitas vezes essas pessoas vão ficar à mercê do gosto ou da vontade de outros grupos poderosos, como a própria bancada ruralista. E nós sabemos que isso é extremamente problemático, visto que os povos tradicionais acabam de alguma maneira ficando em desvantagem. E você pode e deve, claro, tratar sobre isso na sua redação. Uma outra coisa que seria muito interessante, inclusive falando da sua argumentação, seria essa questão da disputa por terra. A disputa por terra, e que muitas vezes nós já sabemos quem vai ganhar, essa disputa por terra ela representa de certa forma uma desvalorização para esses povos, visto que há uma frequente invasão de terras de povos tradicionais e nada é feito nesse sentido. Situação extremamente preocupante que tem muito a ver com o nosso primeiro argumento, que é a questão da falta de representatividade, porque se há pouca representatividade, muitas vezes esses povos vão perder a terra e a população não vai nem se indignar nesse sentido, e a população não vai nem saber, nem tomar conhecimento. Inclusive, o nosso próximo argumento é exatamente sobre isso. Nosso próximo argumento é o pouco conhecimento da população sobre as comunidades e povos tradicionais. Na maioria das vezes, as pessoas não sabem nem mesmo quais são os povos tradicionais do Brasil. Tenho certeza que muitos de vocês ficaram surpresos ao fazer o Enem e quando vocês viram quais são os povos tradicionais. Há uma tendência muito grande das pessoas lembrarem de povos indígenas ou, no máximo, de povos indígenas e quilombolas, mas as pessoas esquecem, por exemplo, de populações ribeirinhas, das comunidades de terreiro, dos pescadores. As pessoas sabem muito pouco sobre esse assunto, o que é de fato um grande problema, o que é de fato também um grande desafio. Você pode trazer também na sua argumentação o descumprimento das leis, tanto do que está na Constituição quanto da lei que faz com que obriga que as escolas, as instituições de ensino tratem especificamente de povos indígenas e outros povos originários. Eu vou comentar sobre esses dois pontos agora entrando com vocês no nosso repertório sociocultural. Um primeiro repertório que você pode trazer é a Constituição com o artigo 231. O artigo 231 da Constituição brasileira, ele garante a valorização de povos indígenas e, além de garantir a valorização de povos indígenas, também de povos tradicionais como um todo.
E aí estamos falando de valorização, de respeito à terra, de demarcação de terras, de uma valorização cultural, algo que nós sabemos que praticamente não acontece no Brasil, o que é extremamente desafiador, o que é extremamente problemático. Você pode comentar também sobre a Lei 11.645, lei que torna obrigatória a discussão sobre a história indígena em salas de aula. Essa lei eu nem preciso te contar que ela não é cumprida. E para esse povo, especificamente para esses povos indígenas, isso acaba sendo um grande problema porque é o desconhecimento dessa parcela tão importante dos povos tradicionais. Conhecer os povos indígenas é de alguma forma respeitar muito dos povos tradicionais, mas as pessoas têm muito pouco conhecimento a respeito. Você pode comentar também, como repertório sociocultural, sobre o Paulo Honório de São Bernardo. Eu fiz a redação e na minha redação eu comentei sobre ele. O Paulo Honório em São Bernardo, ele é um personagem que age de maneira totalmente antiética e irresponsável em relação ao crescimento das suas terras. Ele frequentemente, quando percebe que tem alguém em uma situação de fraqueza ou alguém que ele poderia avançar sobre as terras desses indivíduos, ele literalmente vai retirar a cerca dele e vai invadir a terra de outras pessoas. Você pode usar o Paulo Honório como um exemplo de como muitas vezes os proprietários de terra, como muitas vezes integrantes da bancada ruralista acabam agindo. E do outro lado nós temos povos tradicionais, que muitas vezes acabam perdendo as suas terras e não têm representatividade para discutir sobre esse assunto, o que é extremamente danoso, o que é extremamente problemático. Ficaria muito interessante também como repertório sociocultural que você citasse o que ocorreu com Galdino Jesus dos Santos em 1997. Em 1997, o Galdino Jesus dos Santos, índio pataxó, foi queimado vivo no ponto de ônibus em Brasília, quando esperava passar a noite para voltar para casa. Ele foi queimado vivo por indivíduos que não reconhecem a valorização dos povos tradicionais e, mais especificamente, não reconhecem a importância dos povos indígenas, o que é extremamente bárbaro e assustador e que caberia para nós como repertório sociocultural. E se nós temos vários problemas, vários desafios, nós precisamos das nossas maravilhosas propostas de intervenção, então vamos a elas. Uma primeira proposta de intervenção seria a efetivação da discussão sobre povos indígenas e tradicionais em sala de aula, nas escolas. É necessário que as pessoas desde cedo reconheçam a importância desses povos para que questões relacionadas, por exemplo, ao preconceito não existam mais e para que os indivíduos possam, inclusive, se comover em situações problemáticas relacionadas a esses indivíduos. O nosso órgão responsável seria o próprio Ministério da Educação. Além disso, você pode colocar por parte do governo federal propagandas que valorizem e mostrem a importância dos povos tradicionais no Brasil. Que tenhamos propagandas que mostrem a importância dessas pessoas para que haja, de certa forma, uma reflexão sobre esse assunto e para que a população como um todo tenha conhecimento, não só aqueles que ainda estão na escola. Por último, você pode trazer uma proposta de intervenção que viria diretamente dos partidos políticos. É necessário que os partidos políticos criem campanhas específicas para atrair os povos tradicionais para os quadros do partido, para que eles possam posteriormente, conhecendo sobre política, para que eles possam se candidatar, para que eles possam representar essas pessoas no Congresso Nacional, para que eles possam representar essas pessoas na Câmara. É muito importante que a gente tenha esse aumento de representatividade. E quem pode e vai gerar esse aumento de representatividade seriam os próprios partidos políticos. Beleza, pessoal? E você, o que você colocou na sua redação do Enem? Está com alguma insegurança? Me conta tudo. Me conta quais argumentos você colocou, se seu texto ficou parecido ou se ficou muito diferente do que eu sugeri para vocês. Se você gostou desse vídeo, lembra de dar um joinha, inscreva-se no canal e clique no sininho para notificações. Beleza, meus queridos? Qualquer coisa me adiciona também lá no Instagram, no @aprendicompapai. Um grande abraço, até a próxima. Ei, tchau, tchau!